A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade, mais uma vez aqui conosco, e mais uma live da nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo, e ministrar 12 livros e capítulos com orações para ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções, interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e o Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante toda a nossa live, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite até as 9 e 7 da noite. Você estará recebendo orações após essa live todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários somente o seu primeiro nome e que você é membro das 100 ovelhas, e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, através do @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar ou dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, versículo 14, Lucas capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, versículo 16 a 18, Provérbios capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois além de todos vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
E agora vamos dar início às nossas orações, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês que estão conosco desde o início, vocês que estão chegando agora. Não se esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de compartilhar, para estar ganhando um maior número de pessoas, para estarem recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus, um livro, um capítulo para a sua meditação, todos os dias de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até às 9 horas e 7 minutos. E uma vez por semana, aliás, uma vez não, todos os finais de semana agora, serão reprisados uma das 5 lives que serão feitas durante a semana. Então, sábado e domingo, aos finais de semana, será sorteado 2 lives para estar retornando e você estará confirmando a palavra que você escolher, o livro que você escolher, o rebanho que você escolher para receber uma palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Confirmar até com outras pessoas, você pode confirmar a sua palavra que verdadeiramente foi dada. Isso, verdade. No sábado ou no domingo. Vamos dar início então às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma de nossas vidas aqui presente, destruindo todo espírito do mal, destruindo toda a obra do espírito do mal, e que ele seja preso, todos esses espíritos do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus sobre nossas vidas agora, destruindo, queimando todo espírito do mal, seja onde essa live alcançar, cada lar, cada ambiente, aonde ela for compartilhada, aonde ela chegar, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, as underline sem ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar agora, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo. Amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus para darmos início aos sorteios dos livros e capítulos que serão ministrados e que serão sorteados para a meditação de todos os 100 rebanhos. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, do Senhor Deus, queimando, destruindo todo espírito do mal e toda a obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que ele seja preso, ele e toda a obra dele agora, pelos poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade e pelos anjos celestiais que acampam ao redor daqueles que ministram a tua santa palavra. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor e meu muitíssimo. Amém. Gratidão pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para estarem recebendo orações todas as madrugadas. Vamos ao primeiro livro sorteado, lembrando que é uma meditação para todos nós.
E o primeiro livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o livro de... Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, livro de Romanos. Romanos que possui 16 capítulos. Vamos ver então qual vai ser o capítulo do livro de Romanos que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vai estar escolhendo para a meditação de todos nós. Livro de Romanos, capítulo... Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, capítulo 11, é a nossa primeira ministração, lembrando que é uma palavra revelada para a meditação de todos nós. Romanos, glórias e aleluias, capítulo 11. Lembrando também a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e o Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, onde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus. Livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão. Abraão, é isso mesmo, Pergunto, livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1 ao 7, está escrito dessa forma. É porque separaram, né? Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste livro de Romanos, capítulo 11, está escrito assim: o futuro de Israel. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio do rebanho. Lembrando a todos vocês que hoje estaremos iniciando pelo sorteio do rebanho de número par. E você deve escolher um número de 1 a 100 e fazer parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho par sorteado é o rebanho par de número 40 e o rebanho de número 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Salmos, capítulo 30. Salmos, capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, Salmos, capítulo 31, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Rebanho par de número 50 e rebanho 100 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 169 ao 176, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49, do rebanho 99. Salmos, capítulo 120,
para a sua meditação. Vamos agora dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no final desta live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma confirmação do seu número de rebanho, da palavra escolhida pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, do seu número de rebanho para a sua... para as 12 ministrações do livro de Salmos, tá bom? Escolha um número somente no seu pensamento de 1 a 12. E no final, receba mais um livro para a sua meditação, agora somente o livro de Salmos. Um capítulo, né, na verdade. Salmos, capítulo 125, é a nossa primeira ministração das 12 ministrações que serão feitas durante toda a nossa live. Salmos, capítulo 125, do versículo 1 ao 5, pois possui somente 5 versículos e está escrito assim: Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 125 do livro de Salmos está escrito assim: fé inabalável. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 36 e rebanho de número 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 do rebanho 86, Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 32, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 do rebanho 85, Salmos capítulo 32, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 30 e rebanho de número 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 97, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 97. Salmos capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29 do rebanho 79, Salmos capítulo 98, para a sua meditação. Vamos agora voltar às 12 ministrações do livro de Salmos, para a meditação de todos no final, escolhendo um número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Salmos capítulo 77 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 77, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 77 do livro de Salmos está escrito assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, somente Ele para ter misericórdia daquele que o teme, daquele que serve Ele de corpo, alma, espírito e verdade em todo o tempo.
tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E é grato, claro. Rebanho par sorteado, rebanho 42, rebanho 92, escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo e receba todos os dias, de segunda a sexta, um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Salmos, capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Salmos, capítulo 28, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 140, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96. Salmos capítulo 140, para a sua meditação. Salmos capítulo 41, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95. Salmos capítulo 141, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado do livro de Salmos é o capítulo de número 123. Salmos capítulo 123 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Antes, vamos fazer mais uma oração, ministrar mais uma oração, lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Glorioso Senhor e Salvador e Redentor de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que haja as tuas alegrias e abundância chegando com essa ministração da tua santa palavra na vida das fiéis ovelhas desses 100 rebanhos do Senhor Jesus, na sua igreja virtual, _sem ovelhas, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, destruindo todo espírito do mal, destruindo toda a obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 123, do versículo 1 ao 4, pois possui somente 4 versículos. Está escrito assim. Antes. Salmos capítulo 123, do versículo 1 ao 4, está escrito assim. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 123 do livro de Salmos está escrito assim: solicitude por auxílio divino. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, do rebanho par 28 e do rebanho 78, Salmos, capítulo 7. Salmos, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 e do rebanho 77, Salmos, capítulo 8, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Glórias e aleluias. Rebanho par de número 20 e rebanho de número 60 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 58, que é o livro de Hebreus, que possui 13 capítulos. Livro de Hebreus, capítulo
Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro de Hebreus, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20 do rebanho 60. Livro de Hebreus, capítulo 5, para a sua meditação. Livro de Hebreus, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19 do rebanho 69. Hebreus, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Capítulo 80 é a nossa próxima ministração. E no final dessa live, receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos, capítulo 80, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dai-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 80 do livro de Salmos está escrito assim: pedindo restaurações. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho par. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho par de número 6 e rebanho 56. E receba um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você estar meditando todos os dias, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos da noite. Salmos capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 51, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55. Salmos capítulo 51, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 74, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60. Salmos capítulo 74. Salmos capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59. Salmos capítulo 75, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Vamos a mais um capítulo a ser ministrado no livro de Salmos, escolhido pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 71 é a nossa próxima ministração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos à ministração de mais um capítulo do livro de Salmos, no versículo 71, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores, constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Glórias e aleluias, louvado seja e agradecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui neste capítulo 71 do livro de Salmos está escrito assim: súplicas de um ancião. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 4 e rebanho 54, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados no nome do nosso Senhor Deus. Livro 38, que é o livro de Zacarias, possui 14 capítulos. Livro de Zacarias, capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 do rebanho 54, livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias também, capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 3 do rebanho 53, livro de Zacarias, capítulo 14, para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias, Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 134, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Salmos capítulo 134. Salmos capítulo 135, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos capítulo 135, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, e escolha no seu pensamento um número de 1 a 12. Salmos capítulo 37, é o sorteado da vez. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 37, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 36 do livro de Salmos está escrito assim: malícia humana e benignidade divina. Glórias, aleluias. E vamos agora, todos vocês abençoados, vou apresentar para vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prestem bastante atenção. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar
toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. Vocês podem assistir novamente, anotar todos os livros e capítulos e estarem conferindo nas Escrituras Sagradas. Para todos aqueles que querem ofertar, vai em algumas redes sociais também, vocês encontram aqui o vídeo fixado no perfil para estar à sua escolha de como melhor esteja para você. Ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. Vamos continuar agora o sorteio dos 100 rebanhos, rebanho par de número 44 e rebanho 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 113 ao 120 para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. Salmos capítulo 121 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e rebanho 93. Salmos capítulo 121 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par 2 e rebanho 52 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 41 para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, Salmos capítulo 41. Salmos capítulo 42, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos capítulo 42. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Livro sorteado, Salmos capítulo 8. Caiu aqui no chão. Eu acho que foi no chão. Salmos capítulo 108. Isso. Aqui, obrigada. Não. Deixa aqui. Obrigada. Salmos capítulo 108 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 108. Do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Esse acho que é daqui e esse outro aqui é daqui que caiu. Isso, obrigada. Salmos capítulo 108, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 108 do livro de Salmos está escrito assim: Deus concede vitória ao seu povo.
Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 52, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 e do rebanho 88, Salmos capítulo 52. Salmos capítulo 53, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 do rebanho 87, Salmos capítulo 53, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 92, para a sua meditação. Salmos, capítulo 93, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 93. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 148. Salmos capítulo 148 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 148 do livro de Salmos está escrito assim: um coro de aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Perdão. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados no nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 77, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26 do rebanho 76, Salmos capítulo 77. Salmos capítulo 78, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 25 do rebanho 75, Salmos capítulo 78, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 24 e rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 54, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 54. Salmos capítulo 55, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 55, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 10. Salmos capítulo 10 é a nossa próxima ministração. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 1. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus. Santíssimo Pastor, Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ó Cristo, eu peço que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, preenchendo essas vidas e esses lugares das suas ovelhas que estão ligadas agora conosco em um só Espírito. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, ó Cristo, sendo derramado agora sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live chegar, para que seja destruído todo o espírito do mal e toda a obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que ele seja destruído e preso pelos santos anjos celestiais que acampam ao redor de cada um de nós, ovelhas do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço
e haja os poderes cá no fogo do Espírito Santo queimando todo o mal e que saia todo espírito imundo pelos poderes do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 10, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca eles a têm cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 10 do livro de Salmos está escrito assim: a derrubada dos ímpios. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68. Que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 51, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 e do rebanho 68, Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 52, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67, Salmos, capítulo 52, para sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número... Rebanho par, perdão. Rebanho par de número 22 e rebanho 72 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias, aleluia, Salmos, capítulo... Eita, glória. Obrigada. Salmos, capítulo 55, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 22 do rebanho 72, Salmos, capítulo 55. Salmos, capítulo 56, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 56, para a sua meditação. Agora, voltamos a mais uma ministração. Perdão. Mais uma ministração. Salmos, capítulo 112, é a nossa próxima ministração, das 12 ministrações aqui do livro de Salmos. Salmos, capítulo 112. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e no final receba um capítulo para a sua meditação do livro de Salmos. Salmos, capítulo 112, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ele se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 112 do livro de Salmos está escrito assim: promessa da vida futura aos piedosos. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, o rebanho 14 e rebanho 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Filemon, capítulo 1, e o único para quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 64, o livro de Filemon, capítulo 1 e único. Filemon também, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 63, livro de Filemon, capítulo 1 e único.
Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 8 e rebanho 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 104, para quem escolher ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58, Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 105, para quem escolher ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57, Salmos capítulo 105, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 27. Salmos capítulo 27. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, não esqueçam de curtir a nossa live para atingir o maior número de pessoas e para que elas venham receber um livro e um capítulo das Santas Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e todos os dizimistas recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Salmos capítulo 27, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 27 do livro de Salmos está escrito assim: anelo pela presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, abençoados, irei apresentar uma mensagem da minha filha, que é também filha do meu marido e apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais para todos vocês. Prestem bastante atenção. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Está dado o recado. Lembrando que essa live fica salva para ouvir de novo. Vocês podem procurar no @as_sem-ovelhas e assistir com mais calma, anotar os livros, os capítulos e estar meditando nas Escrituras Sagradas. Ou através desse QR Code aqui, vocês podem estar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e assim serem muitíssimo abençoados. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 12. Rebanho 12 e rebanho 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 59, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62, Salmos, capítulo 59. Salmos, capítulo 60, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 60, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 48 e rebanho 98, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 38, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 e do rebanho 98, Salmos, capítulo 38. Salmos, capítulo 39, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97, Salmos, capítulo 39, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações de Salmos, onde você deve escolher somente no seu pensamento um número de 1 a 12 para agora, no final da live, você está recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação e será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para o seu coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 5, é a nossa 12ª e última ministração dessa live. Salmos capítulo 5, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 5 do livro de Salmos está escrito assim: proteção contra os ímpios. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, somente Ele para estar nos protegendo em todo o tempo. E o último rebanho par sorteado é o rebanho 34 e o rebanho 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Escolha o número de 1 a 100, e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo, e receba um livro e um capítulo todos os dias, de segunda a sexta, para a sua meditação. Livro 43, que é o livro de João, que possui 21 capítulos. Vamos ver então qual o livro de João o Espírito Santo de verdade estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de João, capítulo 13.
João capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho, par 34 e do rebanho 84, o livro de João capítulo 13. João capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 e do rebanho 83, livro de João capítulo 14, para a sua meditação. Vamos agora ao sorteio das 12 ministrações, onde eu pedi no começo dessa live que vocês meditassem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para agora no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para o coração de cada um de vocês. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi Romanos capítulo 11, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, é uma palavra revelada para a meditação de todos nós, tá bom? Romanos capítulo 11. E para você que pensou aí, meditou no número de 1 a 12, se você pensou no número 10, Salmos capítulo 127 é uma palavra revelada, realmente, uma palavra revelada para alguém aqui, tá? Mas se você pensou no número 10, você vai meditar no capítulo 125 do livro de Salmos, que verdadeiramente é uma palavra revelada para quem pensou no número 10. Salmos capítulo 125. Eu vi uma coisa e falei outra, mas glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Quem pensou no número 3 vai meditar no capítulo 77 do livro de Salmos. Salmos capítulo 77, para quem pensou no número 3. Para quem pensou no número 7, capítulo 123 do livro de Salmos, Salmos capítulo 123, para a meditação de quem pensou no número 7. Para quem pensou no número 4, Salmos capítulo 80 é a palavra revelada para quem pensou no número 4, Salmos capítulo 80. Para quem pensou no número 5, Salmos capítulo 71 é a palavra revelada para quem pensou no número 5, Salmos capítulo 71. Para quem pensou no número 2, Salmos capítulo 37, para quem pensou no número 2, é uma palavra revelada para quem pensou no número 2, Salmos capítulo 37. Para quem pensou no número 12, Salmos capítulo 108 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 9, Salmos capítulo 148 é a palavra revelada para quem pensou no número 9, Salmos capítulo 148. Para quem pensou no número 11, Salmos capítulo 10 é a palavra revelada para quem pensou no número 11, Salmos capítulo 10. Para quem pensou no número 8, Salmos capítulo 112 é a palavra revelada para quem pensou no número 8, Salmos capítulo 112. Para quem pensou no número 6, Salmos capítulo 27 é a palavra revelada para quem pensou no número 6, Salmos capítulo 27. E para quem pensou no número 1, Salmos capítulo 5 é a palavra revelada para quem pensou no número 1, Salmos capítulo 5. Agora vamos aos recados finais e muito importantes para todos vocês. Vamos apresentar agora uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas igrejas virtuais e canais para todos vocês. A nossa denúncia de número 103, que está escrita assim: muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examinem o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 8, Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite,
para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e também para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos. Em que, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividade de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembre-se que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, assista as nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertaDim. @Mile com 2 L's e E, MileOfertaDim. E vocês que desejam ofertar, entre na nossa rede social, no @as_seovelhas. Alguns canais aqui vai ficar salva a nossa live e o vídeo estará fixado no perfil para você estar ofertando e dizimando nessa obra e sendo muitíssimo abençoados. Livro de Marcos, capítulo 10. Meditem lá.
Muita atenção também todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos na sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco, independente do valor e guardando os seus comprovantes, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com as comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos e todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários de nossas lives, de manhã, tarde, à noite e de madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde vocês estiverem ou para onde você vá. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27 e o livro de João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus e a sua vida, esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e, dependendo da rede social, o link e os horários das nossas lives e de nossas igrejas virtuais e informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso.
desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos que estão conosco até aqui, vocês que chegaram antes, vocês que chegaram depois, aqui muitíssima gratidão a todos vocês, daqui do nosso querido Brasil e você também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que nos acompanham em nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, no @as_sem-ovelhas. Muitíssima gratidão a todos. Aguardo vocês na próxima live. Sejam todos muitíssimo abençoados, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus é o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor e meu muitíssimo amém. Gratidão a todos. E segue sábado e domingo. Muitíssimo amém.